Bom dia, meus amigos. Esse é o começo do fim. Estou voltando para Delhi hoje. Pegar um trem noturno que vai muitas horas, porque é uma longa distância, e vou para Delhi. É isso então, galera. Já faz 1 hora que eu tô no trem. Já jantei uma refeição de um curry aqui. E eu tô com a galera aqui, ó, que eu conheci no trem. Todo mundo aqui, ó. Estamos aqui conversando, trocando uma ideia. Galera, gente boa. Say something. Hi. Hello everyone. Seis da manhã já. Cara, esse trem tá fedendo. Banheiro tá cheirando muito forte, cara. Toda vez que eu tenho que ir no banheiro é muito trabalhoso, porque o cheiro é muito forte. Finalmente saí desse trem, cara. Nossa, são 10 da manhã agora. Peguei um Uber até aqui onde é meu hotel, mais ou menos por aqui. Só não sei onde exatamente é, né? Caraca, que é isso, cara? Que nojo. Achei meu hotel, finalmente. Cheguei no quarto de hotel aqui, cara, e o quarto é uma vergonha. Ele parece lindo, né? Só que, cara, tudo sujo, cheio de cabelo de outros hóspedes, tudo sujo, cara. Negócio, assim, olha só essa cama aqui, cara, tudo suja. Já falei pro cara aqui, falei, cara, eu não vou ficar nesse quarto, a não ser que vocês troquem essa roupa de cama aqui. Olha o tapete do banheiro, cara, tudo sujo, meu. Eu achei uns chips embaixo da cama. Já vieram aqui, trocaram o lençol de cama. Limparam o chão, limparam o banheiro, trocaram o tapete, cara. Tapete marrom de sujeira, cara. E é muito interessante porque é um hotel considerado 3 estrelas aqui na Índia. E que isso aqui pra Índia é top, entendeu? E, cara, eu não sou uma pessoa exigente. Mas, cara, um mínimo de higiene tem que ter. Isso aqui, um quarto sujo desse jeito aqui, você não acha nem em hotel de 1 estrela no Brasil. Esse ventilador... pura terra lá em cima, cara. As pessoas não limpam uma coisa tão simples de limpar, cara. Limpar o ventilador, velho. Eu fico de cara. Olha essa parede aqui. Olha essa parede toda suja. Tá, sabe? Tipo assim, umas coisas muito simples que vai melhorar muito. As pessoas não estão nem aí aqui, sabe? Ou seja, eu já tô na síndrome de... aquela síndrome, tô cansado já da Índia. Preciso voltar pra casa. E aí eu falei assim pro cara, né? Falei, cara, mas tem cabelo na cama, cara. Cabelo de outros hóspedes, né? Aí ele foi tentar se explicar. Ele falou, não, é que o ventilador faz o vento e joga os cabelos do chão pra cama. Falei, mas por que tem cabelo no chão? Então significa que você não limpa o chão, então, né? E agora peguei um tuk-tuk para variar e tô indo em direção ao Red Fort.
como eu tenho o dia de hoje, é o último dia na Índia, cara, o último dia de viagem. Eu ia descansar, mas eu pensei, tem que aproveitar, cara. Aproveitar esse caos, os últimos dias desse caos. E pra variar, o último dia no lugar mais caótico da Índia, cara, olha isso. E o tuk-tuk me deixou aqui na frente do forte, do Red Fort, né? O forte vermelho. E já dá pra ver que ela é vermelho, né? E aqui na frente do forte tá tendo uma feira que vende tudo, especialmente calçados, cara. Nossa, muito calçado. E também na frente do forte tem um templo bem aqui, ó. E aqui, ó, vendem as rosas, os colares de rosas para fazer as oferendas e levar ali do outro lado, ó. Ali é o templo de Shiva. Tem um outro templo bem aqui também, vermelho. Então, esse templo vermelho aqui, esse é o templo de Krishna. E esse de Shiva. Vontade de comer um doce. Vou provar isso aqui, ó. Oh, my friend. I want this, please. Aí, ó, comprei 2 doces, né? Vou provar os dois. Comprei um de cada tipo, né, para provar. Ambos os doces são de doce de leite. Parece um doce de leite, né? Mas com, sei lá, parece que o branco tem coco também. Então, estou entrando aqui nesse forte, que é o Forte Vermelho, e eu paguei 600 rupees para entrar. E cara, mais um forte lindo pelo jeito. Essa arquitetura é fascinante, cara. É muito assim, estilo romântico, né? E é lógico que aqui dentro do espaço do forte tem um mercado também, né?
Uma feira. Então, esse forte ele foi construído no século XVII pelo imperador Shah Jahan, que é o mesmo imperador que mandou construir também o Taj Mahal. Por isso que tem, tá vendo essa semelhança? Tem muita semelhança, já começa pelo gate, né? Pelo grande portão que tem antes, né? E depois também, até mesmo a arquitetura, né? Dá pra ver que lembra muito o Taj Mahal. Então aquele ali é o portão, mas do outro lado, do lado de dentro agora, né? Interessante que no lado de fora ele era branco, desse lado de cá ele era vermelho. Fora os monumentos, só de estar aqui nesse parque verde e escapar um pouco do caos lá da cidade, já compensa, viu? Porque a cidade estava muito caos. E agora, para conhecer o lado islâmico de Delhi, eu vim aqui numa mesquita. E essa mesquita aqui é a maior mesquita da cidade de Delhi, cara. Assim como muitas regiões na Índia, aqui Delhi, a capital, também tem muita presença da religião islâmica, né? E essa mesquita se chama Jama Masjid.
Uau, é impressionante o tamanho desse lustre. E para me despedir da Índia, porque hoje é meu último dia na Índia, tô comendo, lógico, uma comida indiana, mas hoje não é a mesma comida que eu como sempre. Hoje eu tô comendo a dosa. Dosa é uma comida do sul da Índia. É essa massa, que ela é feita diferente, cara, ela é mais fina e vem com recheio de batata, curry, várias coisas. Aí vem uma sopinha também e uns molhinhos para dar uma acrescentada no sabor. Thank you, my friend. Cinco e 20 da manhã e já estou no aeroporto aqui e já fiz o check-in também, já despachei minha mochila grande. Cara, eu tive que sair de lá do hotel às 4h30 da manhã, mas enfim, tá dando tudo certo até agora. Agora é passar pela segurança, né, de checagem de bagagem, essas coisas, e aí é correr para braço. Parei aqui para comer, né? Que é o seguinte, eu ainda tenho muitos rupees, cara. Eu tenho tipo 3.000 rupees, 4.000 rupees, sei lá. Tipo uns R$150. Aí eu tentei trocar de volta para dólar e o cara não trocou porque ele falou que o mínimo é $50. Aí eu vou ter que gastar todo esse dinheiro aqui no aeroporto, cara. Comendo ainda por cima. Eu pedi esse prato aqui indiano que eu nunca tinha provado, tipo um café da manhã, chama Vala. Esse negocinho aqui, ó, esse negócio aqui. Aí vem vários tipos de molho, vem uma sopinha como sempre. Isso aqui, não sei, cara. Se eu tivesse no Brasil, eu diria que é cuscuz, mas é lógico que aqui na Índia não vai ser cuscuz, né? Vamos ver o que é. Esse negócio aqui é doce, cara. Isso aqui é doce, ó. Então isso aqui é doce, né? Provei agora. E essa sopa aqui é bem apimentada. Tem até uns pedaços de pimenta aqui, ó. É isso então, galera. É assim que vai terminar a minha viagem pela Índia. Essa viagem pela Índia. Apesar de todo o caos, cara, é sempre bom voltar pra Índia, cara. E por isso que eu vim, né? Segunda vez na Índia já. Foi maravilhoso. Não tenho que reclamar, não. Lógico, tem sempre imprevistos, né? Mas foi tudo maravilhoso. E lógico que eu tenho certeza que um dia ainda vou voltar a terceira vez na Índia.
Então cheguei em Istambul, já peguei minha outra mochila que foi despachada. E agora estou pensando o que eu vou fazer, né, hoje, porque eu tenho que esperar até amanhã, né, amanhã cedo, que é meu outro voo para São Paulo agora. Mas lógico, pegar um hotel, mas eu não sei se eu pego um hotel aqui perto do aeroporto ou se vale a pena ir lá para a cidade mesmo. Demora, acho que uns 40 minutos de ônibus. Vou pegar um hotel por lá. Agora não sei, vou decidir ainda. Já reservei um hotel aqui perto do aeroporto mesmo. Paguei acho que R$ 130 a diária. Agora eu dei uma olhada no Uber. O Uber é muito caro, cara, aqui na Turquia, né? Porque na verdade eles não usam Uber aqui. O Uber, quando você chama, é um carro, é um táxi normal. Aí é muito caro, tá tipo, pra ir 8 quilômetros aqui perto do aeroporto, estavam querendo cobrar R$ 80, cara. Aí eu tô baixando um aplicativo que chama Bitaxi, que é o mais usado aqui na Turquia, né? Vamos ver se consigo um preço melhor. Tô tendo que sair aqui do aeroporto, porque o cara do aplicativo, ele não pode entrar no aeroporto. Então eu tô saindo aqui, ele já vai me encontrar ali. Cheguei no meu quarto. Aqui é o banheiro, ó. Pequeno, mas suficiente. Só uma noite para descansar, para amanhã tá pronto pro Brasil, finalmente voltar ao Brasil, cara. Aí, ó, aqui na TV da Turquia tá passando a Ana Maria Braga da Turquia. É igual o programa da Ana Maria Braga, ó. Então, aqui é outra cidade, na verdade não é Istambul, não. Eu nem sei pronunciar o nome dessa cidade aqui. Eu tô andando aqui por essa cidade que é bem perto do aeroporto, né? Bom é que tem bastante restaurante pra cá, ó. Mais tarde vou precisar comer. Já são 8 da noite. Tô saindo do hotel aqui pra comer agora, né? Meu, que frio que tá aqui. É muito estranho, né? Sair de um lugar tão quente como tava na Índia. E aqui frio. Tá fazendo 10 graus, cara. Tá frio, hein? Vamos ver se eu encontro agora alguma coisa gostosa pra comer. Pra me despedir agora da Turquia, né? Comendo também, né? Como sempre. E eu comi um pide. Pide é tipo uma pizza, só que com formato diferente, né? É o formato de um barco, mais ou menos. Bem tradicional daqui. E ó, esse canto, só aqui, né? Ouvindo esse canto já dá pra saber que eu tô na Turquia. Bom dia, meus amigos. Já são 7 da manhã, quase 7 da manhã. E olha a chuva que tá aqui na Turquia, cara. Chuva e frio. Eu tô esperando aqui o meu transporte pro hotel que eu paguei aqui. Eu paguei no hotel mesmo. Paguei 20 euros aqui pro hotel para usar o transporte do hotel mesmo pro aeroporto.
É isso, meus amigos. Estou entrando no aeroporto e já estou a um passo de voltar pro Brasil, galera. Não vejo a hora de voltar pro nosso querido país. É aqui que eu vou fazer o meu check-in agora. Eu não consegui fazer o check-in pela internet, porque certos voos, né, depende de qual país ou empresa aérea, acontece isso. Só faz o check-in no aeroporto. É uma questão de visto, né, essas coisas assim. Pronto, já fiz o check-in, já tenho a passagem na mão. Tá tudo certo, agora eu tenho que passar aqui a checagem de passaporte e a passagem e a checagem de segurança, né? Raio-x de bagagem, essas coisas. Cheguei em Guarulhos, galera. Cheguei. Aí agora sim, hein? Finalmente estou no Brasil, cara, de volta. Agora eu vou pegar um táxi pro hotel que eu reservei aqui em Guarulhos mesmo, porque amanhã cedo é meu voo para Brasília. É isso mesmo. Não vai ser hoje, é só amanhã eu vou para Brasília. Porque hoje estava muito caro. E aí eu vou dormir hoje aqui em Guarulhos mesmo. E foram 13 horas de voo, cara. Eu tô assim completamente perdido nos horários. Porque eu saí de lá, era 10 da manhã mais ou menos, por aí. E aí tipo, foram 12 horas de voo. E agora são 6 da tarde, tipo, entendeu? Tipo, tá tudo embaralhado os horários agora. Era pra mim estar dormindo agora na Índia. Tô com o horário da Índia ainda no corpo. Bom dia a todos, já são 6 da manhã. Eu não consegui dormir mais porque ainda tô no horário lá da Ásia, né? Que agora é o contrário, né? Quando eu fui pra lá, eu não conseguia dormir cedo, daí acordava tarde. Agora, voltando pra cá, eu não consigo dormir tarde, eu já caio na cama muito cedo, e aí eu acordo muito cedo. Mas enfim, já tô com minhas mochilas prontas, estou voltando para o aeroporto de Guarulhos agora, para finalmente chegar em Brasília. E olha esse nascer do sol, que lindo! Estou quase em Brasília, a um passo do abraço da Marcela. Depois de viajar por um tempo na Turquia, no Nepal e na Índia, chega o momento de voltar para casa. Tudo parece ter passado rápido demais. As paisagens, as estradas, os templos, as montanhas e os encontros que marcaram essa jornada, que agora se transforma em lembranças que levarei para o resto da vida.
Ao longo dessa viagem, aprendi muito mais do que imaginava. Descobri que, independentemente da língua, da religião ou dos costumes, existem pessoas boas em todos os cantos do planeta. Pessoas dispostas a ajudar, compartilhar histórias, oferecer um sorriso ou simplesmente fazer alguém se sentir bem-vindo. Viajar por lugares tão diferentes me fez perceber algo ainda mais importante. O que torna o mundo verdadeiramente maravilhoso é justamente a sua diversidade. Cada cultura, cada tradição e cada forma de enxergar a vida, acrescentando algo único à grande história da humanidade. Somos diferentes em nossas crenças, em nossa aparência e em nossos costumes. Mas ao mesmo tempo, compartilhamos os mesmos sonhos, os mesmos medos e os mesmos sentimentos. Talvez essa seja a maior lição de todas. A diversidade não nos separa, ela nos conecta. E é ela que torna nosso planeta tão fascinante e tão vivo. E enquanto o avião me leva de volta para casa, levo comigo a certeza de que conhecer o mundo é, acima de tudo, uma forma de conhecer melhor a nós mesmos. Porque essa maravilhosa multiplicidade de culturas não é apenas aquilo que nos torna únicos, é também aquilo que nos une. Cheguei em Brasília, finalmente, cara. Agora é só pegar um Uber pra casa. Não vejo a hora de ver a Marcela, que saudade. Bom, infelizmente a Marcela não vai estar em casa agora, né? Mas é até melhor, porque eu vou ter tempo de dar um trato aqui nessa barba, dar uma parada, tomar um banho, ficar cheiroso. Porque do jeito que eu tô aqui, não tá legal. Cheguei aqui no nosso prédio e a primeira coisa que eu já vi, ó, a Fioretta. Ô, saudade que eu tava da Fioretta também, hein? Fazer umas aventuras com a Fioretta. Aí ela! Fala, meus amigos, muito bom dia a todos. Estou muito feliz de estar de volta aqui, não só no Brasil, mas em Brasília. Fazendo um lindo dia, uma linda manhã, e estou fazendo minha caminhada matinal. Eu sou muito grato mesmo por tudo ter dado certo nessa viagem. Foi maravilhoso. Porque para pensar, tantas coisas poderiam ter dado errado, né? Mas não, deu tudo certo. E estou de volta. E assim termina esse vídeo, assim termina essa jornada. Mas muitas virão pela frente. Eu viajo não somente para mostrar as belezas do mundo para vocês, mas para suprir as minhas necessidades de conhecimento desse mundo maravilhoso. Gente, muito obrigado, não só por assistir esse vídeo, mas por acompanhar todas essas minhas aventuras pela Turquia, pelo Nepal, pela Índia. E eu vou ficando por aqui. Deixa aquela curtida se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário também, vai ajudar muito o canal. E eu vejo vocês na próxima aventura.